A inteligência artificial vai acabar com a advocacia. Quem nunca ouviu uma frase sensacionalista como essa? Será mesmo? É sobre isso e sobre como nós podemos usar a inteligência artificial para sermos mais produtivos é que nós vamos conversar hoje. Aqui comigo estão o professor Ricardo Sampaio, pesquisador assistente da UNB, coordenador do NIAJUS e analista de IA do CNJ, e o professor Henrique Costa, advogado e professor. Eles falarão também sobre o curso de ChatGPT e Inteligência Artificial para a Advocacia, que eles desenvolveram em parceria com a ESA e nós vamos lançar essa semana para a advocacia. Professor Henrique, professor Ricardo, muito obrigado pela participação. Eu quero começar perguntando o que é a inteligência artificial? Bem, a inteligência artificial, ela nada mais é do que um conjunto de algoritmos que foram trabalhados de forma estatística para que você tenha resultados no que diz respeito à classificação, clusterização, redução de identidades, de elementos. Então, a inteligência artificial, na verdade, é a capacidade de você utilizar métodos estatísticos para gerar resultados que agreguem valor ao seu dia a dia. Ou seja, é um sistema que calcula probabilidades com base no conhecimento anterior para dar uma resposta provável. Exatamente. O que mais se tem falado hoje em termos de inteligência artificial é a IA generativa. Então, a IA generativa é onde a gente está falando de ChatGPT, de LLMs, que são os modelos de linguagens grandes, e que, na verdade, utilizam essa probabilidade estatística para estar trazendo novos resultados em termos de discurso, em termos de texto a serem apresentados. E por que ela é generativa? Tem alguma que use um outro termo? A IA generativa é exatamente essa que a gente está vendo como crescimento nos últimos meses, né? Desde o final do ano passado, que foi o grande boom aí com o ChatGPT, GPT-3, depois 3.5 e depois o 4.0. Você tem outros modelos de IA que trabalham com aprendizado de máquina de reforço, aprendizado de máquina supervisionado, não supervisionado. Então, você tem uma série de modelos estatísticos de algoritmos que podem ser utilizados dentro da inteligência artificial. O mais comum relacionado ao ChatGPT é o que a gente chama de IA generativa, que está gerando conteúdo de forma automatizada, que é diferente da recuperação da informação. E como que a gente tem utilizado? Como que se utiliza esse modelo de linguagem na advocacia? Quanto menor for a sua tarefa, né? Quanto menor for o seu desafio, mais essa solução vai ser útil. Eu poderia citar, a título de exemplo, que eu fiz embargos de declaração outro dia. Esses embargos de declaração me ajudaram a achar obscuridades, contradições. Então, eu conversei com a máquina, apresentando a decisão que eu queria recorrer, e ele me ajudou a fazer. Ele não fez o meu trabalho, mas ele serviu como uma ferramenta para testar a hipótese que eu estava considerando. Essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade, assim, no meu caso, como professor e advogado que revisa texto de outras pessoas, eu preciso reconhecer que tem muita gente que não escreve tão bem quanto o ChatGPT. Então, ele me ajuda muito na revisão, na pontuação, na clareza. Então, eu acho que a primeira abordagem que as pessoas que não têm familiaridade com o tema têm que ter é saber, afinal de contas, que tipo de problema essa tecnologia me ajuda a solucionar. Revisão de texto? Muito. Identificação de falhas no texto? Muito. Que tipo de falha? Vamos dizer que você queira reescrever um texto que uma pessoa te passou, e aquele texto ele pode ter períodos muito longos que dificultam a compreensão, ou ele pode ter repetições muito grandes, ou ele pode estar desestruturado. Se você conversar com o ChatGPT ou outros produtos que são modelos de linguagem, facilmente você pode dizer assim, reescreva numa linguagem jornalística, utilizando uma cadência de períodos curtos e longos, de modo que você passe o recado de uma forma consistente e com, digamos assim, um polimento maior. Então, até as pessoas acreditarem que podem dar instruções longas à máquina, elas não vão dar. E eu acho que o nosso papel aqui de propagar essa novidade é dizer como é que você conversa com a máquina.
E a máquina admite uma instrução longa como essa e o resultado é muito bom. Ou seja, a máquina é tão mais eficiente quanto melhor é o comando que a gente dá para ela trabalhar. É isso que você está dizendo. Se a gente for capaz de dar um comando mais objetivo, mais claro, ela vai entregar um resultado melhor. Sim, a maior problema, no meu modo de ver, é que nas interações humanas a gente tem muita coisa implícita. A gente dá de barato muita coisa. E quando você está falando com a máquina, por maior que seja a memória dela, você tem que lembrar ela de algumas coisas. Então, vamos dizer, ontem mesmo eu estava considerando fazer uma petição. E lá no meu prompt, eu disse assim: se comporte como advogado que vai fazer um recurso. Esse recurso deve buscar tais tipos de falhas. Considere que existe essa parte da lei que diz que o cabimento recursal é tal e ele tem tais artigos que estabelecem o cabimento. Espere, veja como é uma instrução longa e as pessoas não estão prontas para achar que pode falar com a máquina dessa maneira. E aí eu disse ainda assim: espere que o input que eu vou te passar é uma decisão prolatada por um tribunal, assinada por um ministro, e eu espero que você me responda, máquina, com um output que seja conciso, mas sem perder informações, e máquina, eu vou te dar até um exemplo de como é que eu gosto de responder. E aí transcrevo alguns parágrafos ilustrando. Então, assim, as pessoas elas têm que se acostumar a falar com a máquina com esse nível de precisão, porque não dá mais para você achar que a máquina é boba. A máquina é inteligente, mas quando entra alguém na minha sala e eu falo com a pessoa sem dar contexto, o humano sabe se virar, a máquina vai se perder. Então, assim, eu acho que é uma fronteira a ser desbravada. O output é o resultado que a máquina gera a partir do prompt, que é o termo geralmente que se usa para o comando, aquele comando que a gente coloca nela, não é isso? A gente tem uma sopa de letrinhas muito grande, tem que tomar cuidado quando vai falar para conseguir se expressar. Mas, basicamente, quando você fala com a máquina, quais são os atores? Você, que é o usuário, que está fazendo um pedido, e existe uma mensagem subjacente, vamos dizer assim, uma mensagem do sistema, que é uma mensagem que serve para dar contexto. Então, ou você escreve tudo na mão, dando todo o contexto, ou você tem algumas soluções mais complexas em que você vai. E aí vamos chamar tudo isso de prompt, tá? Tanto aquilo que a pessoa escreve pedindo, quanto aquilo que ela informa para a máquina, quanto aquelas informações de contexto mais recorrente que ela quer utilizar. Então, eu estava demonstrando como é que eu faço em barra de declaração hoje. E essa mesma fórmula, eu tenho ela guardada no arquivo de texto, que eu resgato ela e eu insiro ela toda vez que eu vou fazer. Então, vamos chamar de prompt. Não sei se o professor Ricardo quer me corrigir, mas vamos chamar de prompt todo esse pacote, né? Todo esse pacote. A instrução que você dá e o contexto que a máquina está recebendo. Eu já ia anotar aqui informação, contexto, aí eu me lembrei que a gente vai fazer um curso só para ensinar isso, que a gente não precisa anotar, né? A gente vai falar sobre isso. Mas é isso mesmo? O prompt são todas essas informações? É o comando que a gente dá com contexto? Então, fala um pouco sobre o termo engenharia de prompt, ou prompt engineering, né? Que é um termo que está sendo muito utilizado hoje para fazer essa conversação com a máquina. Então, a engenharia de prompt, que é uma carreira que está se criando, e é uma engenharia de prompt que pode ser utilizada para várias áreas específicas, ela tem como proposta justamente fazer essa conversação com a máquina. Então, só trazendo um pouco para o histórico de como é que funciona a IA generativa. Então, na IA generativa, você tem um grande volume de informações que já foram utilizadas para treinar o modelo, por isso que eles chamam de LLMs, modelos de linguagens grandes. Então, esse contexto é um contexto que a máquina já possui. E aí, quando você vai fazer essa conversação, você como usuário, né, dá inputs novos para a máquina para que ela consiga saber o contexto, como o professor Henrique trouxe aqui para gente. Então, esse contexto ele vai ser não só as informações que você quer que ela consuma, que ela utilize na hora de dar a resposta, mas também a forma como você quer que a máquina responda. E aí essa máquina, a gente chama de persona, você tem vários trabalhos ou várias formas que você pode utilizar na engenharia de prompt, que é exatamente
o formato de resposta que você gostaria que ela tivesse. Então, ela pode ter um formato como um advogado, ela pode ter um formato de resposta como um juiz, ou pode ter um formato de resposta como uma criança de 12 anos. Então, você pode passar esse feedback para ela, para que a máquina consiga responder dentro do conhecimento que ela já tem de todo o histórico de grande modelo de linguagem, como também os inputs que você deu pontuais, podem ser especificamente processos que você já trabalhou, pode ser outras peças judiciais que você pode utilizar como referência, mas também esse feedback ou esse formato como você quer de resposta. Eu quero como resposta uma peça para ser apresentado como advogado, para ser apresentada para o judiciário. Ou não, eu quero fazer um artigo científico, então vai ter um outro formato que vai ser feito dessa resposta. E tudo isso é o prompt. Então, toda essa conversação e essa forma de contextualização para a máquina é esse entendimento da engenharia de prompt que vai facilitar o feedback e retorno que você vai ter da máquina. Então, para isso que você consegue trabalhar e entender como é que você faz melhor essa conversação. E no curso de ChatGPT para advogados, que a gente vai divulgar ao final aqui do nosso bate-papo, o senhor vai ensinar exatamente isso. Como é que o advogado gera um prompt mais eficiente para ele atingir aquele resultado? Exatamente. O que a gente está fazendo hoje em dia, o que já existe muito, é o marketplace de prompts. Então você tem já textos específicos que você pode dar para a máquina que ela já vai resolver ou vai trabalhar em formato que você está esperando. Então tem sido muito utilizado na área de marketing, por exemplo. Eu quero fazer um texto para mídias sociais, eu quero fazer um texto para Facebook especificamente. E aí você tem prompts específicos. Você já tem marketplace para prompts para advogados. Então, exatamente peças específicas ou instruções específicas para que você tenha um retorno adequado com aquilo que você espera. E aí, no curso, a ideia é que você entenda, que a gente passe o conhecimento sobre quais são esses tipos de prompt, quais são essas formas de interagir com a máquina para que você tenha um melhor resultado naquilo que você está esperando. Entendi. E isso precisa saber exatamente o que o Henrique estava dizendo. Qual é o contexto, qual é a forma. Exatamente. O que você tem que dar entrada de informação para eles, além do que eles já têm, claro, né? Seja peças jurídicas, seja outras informações, e o formato que você quer de resposta. Então pode ser que o formato seja, por exemplo, a sumarização de um documento. Então, eu quero que você leia esse documento como um todo e me traga um resumo disso para facilitar a minha leitura. Não, eu quero que você faça uma peça de abertura de um processo judicial. E ele vai trazer esse resultado. Essa é a criação de prompt. Isso não é treinar a máquina. Exatamente. Essa Treinar criação a máquina é outra coisa. Quando você vai treinar a máquina, você vai botar quantidade muito grande de informações. E aí ele vai aprender com as várias informações que tem contidas. Mas a gente que é usuário leigo consegue treinar uma máquina para utilizar no nosso escritório para algum propósito ou não? Nossa utilização no dia a dia da advocacia é só fazer o melhor prompt possível para extrair o resultado. Então, eu diria que tem etapas nesse processo. A primeira etapa é justamente você fazer essa interação com a máquina utilizando a engenharia de prompt. O início de todo usuário da IA, dos modelos de linguagem. Exatamente, é você saber como se comunicar com a máquina. A segunda etapa é o que a gente chama de criação de embeddings ou fine tuning, né? Então você tem alguns modelos aí, alguns formatos, para você adequar o conhecimento que a máquina já possui, que o modelo de linguagem já possui, seja GPT, Bard ou outros, para uma ação específica. Então, suponhamos que você tem aí todo um conjunto de processos jurídicos do seu escritório. Então, você pode fazer um fine-tuning com todos esses processos. Então, ele vai saber todo o conteúdo de como fazer a geração de novos textos, mas também ele vai estar especializado em um texto específico. E aí você faz o que a gente chama de fine-tuning. Isso também a gente vai estar trazendo no curso para tentar demonstrar como é que é feito esse trabalho. Isso tem um custo. Então, hoje, esse custo de tanto de fine-tuning quanto a geração de embeddings, que são os termos que são utilizados como palavras-chave, ele tem um custo que ele pode ser mais ou menos elevado dependendo da quantidade de uso, tanto das informações que são de entrada quanto as informações de saída. Uhum. E esse fine-tuning, esse treinamento de máquina, um usuário comum precisa fazer ou eu preciso do analista de dados, um engenheiro de prompt? Como é que funciona esse universo de construção de soluções?
Então, você precisa ter algum conhecimento tecnológico, mas não é algo... Não é programação. Não é uma Saber programação. programar, escrever código, não. No próprio GPT, né, no OpenAI, você tem já as instruções de como que você faz um fine tuning. E você tem vários vídeos no YouTube, em vários cursos aí, de utilização e trabalho em cima desse tipo de atividade, de fazer o fine tuning. Ele não é algo simples, eu não diria que alguém que não tem nenhum conhecimento sobre tecnologia consiga fazer, mas você consegue, com algum esforço técnico, né, com alguma ajuda, começar a treinar a sua máquina. E você pode fazer na própria espaço de prompting. Você pode colocar 2, 3 textos hoje. do próprio ChatGPT. Então não vai ser exatamente um fine tuning com todo o seu universo de processos, mas você pode trazer 2, 3, 4 documentos e falar assim, agora eu quero que você comece a me dar respostas com base nesses documentos que eu dei de entrada para você. Então você consegue fazer isso, que não é exatamente o fine tuning. Mas como que faz isso se o ChatGPT limita o número de caracteres que ele recebe e o que ele sai? Então, você... Pelo menos na versão gratuita e na que a gente usa. Mesmo na paga, ele ainda tem limitação, né? Eu acho que a gente já perdeu muita inocência em relação às soluções gratuitas, né? Eles querem nos converter em usuários e depois eles querem ofertar um serviço pago. É isso. Não existe almoço grátis. Não existe. Então, o que que você tem hoje? Hoje você tem uma solução gratuita que te deixa utilizar nessa janela de informação aproximadamente 4.000 palavras e você tem que se virar com isso. No ChatGPT. No ChatGPT. Se você quiser utilizar o serviço pago deles, aí essa capacidade já começa a se multiplicar. Já existem modelos que trabalham com 8.000, 16.000, 32.000 e modelos até muito maiores, né, do ponto de vista da capacidade de outros concorrentes, que hoje já trabalham nas centenas de milhares de caracteres. Então, quando os modelos começam a poder engolir tanta informação assim, você pode fazer muito mais coisas. Então, você pode colocar, por exemplo, um processo inteiro lá e pedir para ele resumir. Então, cada dia é uma inovação que a gente está vendo, cada dia é uma coisa mais impressionante, né? E isso está sendo possível por quê? Porque a janela que você tem para operar a máquina hoje é muito maior. Então, você consegue customizar muito mais essa interação, né? Mas, de toda maneira, só é possível entrar nesse universo se você antes fizer o beabá. E eu posso dizer assim que o beabá é o prompt engineering. O beabá é você começar no modelo gratuito, você entender quais são as possibilidades que a máquina tem, você aprender a fazer perguntas para ela, você ter alguns dias de felicidade, ter alguns dias de tristeza, você ter essa oscilação e lembrar como foi, a depender da sua idade aí, né? Lembrar como é que foi quando você descobriu o e-mail, que você ficou maravilhado, aí depois você viu que tinha coisa que o e-mail não resolvia, quando você descobriu as mensagens instantâneas, ou quando você descobriu tantas outras, ou o Excel, não é verdade? Então, nós estamos nesse ponto... Essa curva de aprendizagem de utilização. Eu costumo brincar que a inteligência artificial, por enquanto, é tipo um estagiário. Você pode pedir, ele te dá uma resposta maravilhosa ou muito equivocada. Você tem que conferir tudo que ele faz. Mas quais são os modelos que tem hoje? Além do ChatGPT, você falou que tem outros. Tem vários outros, né? Basicamente, quando o ChatGPT surgiu, e ele é um produto da OpenAI, ele surgiu e fez um movimento tectônico no mercado, todo mundo teve que se posicionar. Então, a Meta, né, do Facebook fez o seu modelo, o Llama, o Google fez o Bard, e existem outras empresas como a Anthropic que são especializadas em fazer modelos de maior capacidade ainda, como o Claude. Então, existem produtos que você pode escolher. E existem soluções também open source, que essas vão ser utilizadas pelos programadores para fazer soluções customizadas, por exemplo, no seu escritório. Então, hoje existe um menu para todos os bolsos, para todos os gostos. Agora, por onde é que você vai começar? Hoje, você vai começar pelas soluções gratuitas e eu acho que dentro em breve
a gente vai começar a ver os copilotos, que são as soluções de inteligência artificial servidas dentro daquele aplicativo que você já sabe trabalhar. Por exemplo, PowerPoint, Word, que é o que já acontece nas soluções dos desenvolvedores, não é verdade? Então, vamos falar assim de gerações de soluções, a gente está, eu acho, né, não sei qual a opinião de vocês, mas prestes a ver uma revolução de avanço da IA dentro do ambiente que você já trabalha. Você não vai precisar mais ir buscar IA. A IA vai vir até você. Só falando um pouco aqui de mudança de paradigma, né? Pegando um pouco da fala do professor Henrique, o que a gente tinha, o conhecimento que se tinha para busca de informação estava muito relacionado à recuperação da informação, termo que a gente já utilizou aqui, que é basicamente os buscadores, né? Então você vai utilizar o Google, o Bing na China e outros buscadores que você vai buscar a informação. O formato que a gente tem hoje de busca da informação com a IA generativa, ela muda o paradigma. Então você não vai numa fonte de informação fixa e busca informação. Você interage com uma inteligência artificial, com um ambiente, onde ele tem a capacidade de trazer informações em diferentes formatos de diferentes fontes. Tem normalmente o que eles chamam de aloprar, né? Que é quando você faz uma pergunta e ele responde alguma coisa completamente fora do contexto. Mas por que ele faz isso? Você tem que entender esse contexto, essa ideia da IA generativa. Como ele é um modelo probabilístico, estatístico, então ele vai trazer algumas opções de qual seria o próximo texto. Então, se esse próximo texto ele começa a divergir um pouco do qual que era o original que você estava esperando, ele vai sair para uma resposta completamente diferente, porque lá atrás ele fez um caminho de escolha talvez um pouco equivocado daquilo que você esperava. Então essa ideia de aloprar ou de como que você faz essa resposta é um entendimento sobre como que você vai interagir com a máquina. Então essa mudança de fazer uma busca específica para um ambiente ou fazer uma busca de alguém que pode interagir, ou de uma máquina que pode interagir com você. Entender esse processo de interação, eu acho que é a questão principal aí dessa capacidade de falar com a máquina. Então, quando ela inventa uma jurisprudência, como já aconteceu, em alguns casos que a gente tem visto as notícias, eu peço para ela escrever uma petição, ela inventa um precedente que nunca existiu. Isso é um caso em que ela aloprou, porque ela errou o conjunto de probabilidades. Mas o que você está dizendo é o seguinte, quem deu o comando errado ou ele não tinha como evitar? Você tem os dois caminhos. Você pode, de alguma forma, fazer aquele seu prompt, né, que era o que a gente estava falando mais cedo, de forma onde você evite o máximo possível que ele vá para um caminho não desejado. Inclusive, dentro do ChatGPT, se você vai utilizar a parte lá de desenvolvimento, você pode dizer qual que é a temperatura dele. Então, a temperatura 0 quer dizer que ele vai desviar o mínimo possível. Na temperatura maior, ele vai ser mais imaginativo possível, né? Ah, eu posso dizer isso para ele? Você pode... É isso no prompt? No prompt, na parte de desenvolvimento, você pode regular qual que é a temperatura dele. No meu, quando eu estou dando o comando para ele, eu coloco isso. Exatamente. É por isso que o Bing tem mais preciso ou mais criativo. Ele já tem isso no... É exatamente isso, é regular a temperatura. Exatamente isso. Então, primeiro você tem essa regulação de temperatura, que é basicamente um ajuste da probabilidade do próximo texto a ser gerado. Então, quando ele alopra, na verdade, ele não encontrou estatisticamente, dentro daquela sua pergunta específica, uma resposta que estava adequada, encontrou uma resposta. Não, talvez isso daqui seja interessante e é isso que ele está procurando. E como ele não está buscando de uma fonte segura específica, ele está gerando novas informações, por isso que a gente chama de IA generativa, ele vai seguindo esse caminho. Então ele vai falando de alguma coisa, olha só que interessante, tem aqui um precedente, e ele começa a inventar um precedente com base no qual seria a próxima palavra. Então, para eu evitar isso, eu preciso dizer para ele, use uma temperatura 0 ou assim, não alopra. Exatamente. Você tem como fazer isso, então seria uma forma de você fazer essa relação com ele, mas também, às vezes, você não tem como. Às vezes você pergunta, não, quem é, por exemplo, o Ricardo Sampaio, né? Ele vai dizer, não conheço, não é uma busca específica. Sim. E aí ele vai dizer, Ricardo Sampaio é uma pessoa maravilhosa, e vai começar a fazer uma descrição que talvez não seja próxima à realidade. Eu já utilizei o ChatGPT dessa forma, peguei um texto que eu ia mandar para o cliente e pedi para ele corrigir, haja como revisor de texto e melhore e tal. Só que o resultado que ele me gerou, ele alterou o significado levemente do que eu estava escrevendo. Ele não apenas mudou a coerência e a coesão, ele também mudou o sentido um pouco da mensagem que eu estava passando para o cliente. Dessa maneira eu consigo evitar isso?
dizendo para ele use a temperatura zero ou não mude o significado, como é que eu evito ele mudar o contexto, ou seja, mudar o conteúdo da informação que eu estou trabalhando? Eu voltaria naquela informação que o professor Henrique estava trazendo para a gente, de melhorar essa interação com a máquina. Então, você dizendo para ele como que você quer as respostas, como que você quer os parágrafos, como você quer que a persona seja colocada. Então, um revisor de texto pode ser uma coisa, mas um revisor de texto para uma documentação jurídica, e aí ele vai seguir um caminho. Então, você pode dar caminhos para ele, você pode dar sugestões para o prompt, de forma que ele vai gerar um resultado mais próximo daquilo que você espera. E não é uma resposta única, você pode estar tentando. Então você vai fazer isso e falar, não, mas esse aqui eu não gostei. Refaça esse texto novamente, pensando agora de uma maneira diferente, ou de uma maneira, né, mais adequada com aquilo que eu gostaria. Entendi. Eu citei o Bing é a inteligência artificial da Microsoft, né? O Bard é do Google, são todas gratuitas, vinculadas a conta respectivas. Além dessa, tem a Llama? A intervenção do Facebook, né, nesse mundo tem sido um pouco diferente, que é o modelo Llama. Eles querem fazer um modelo que é open source, então o público deles é o público dos desenvolvedores. Por isso que o público em geral não vai ter acesso a isso aí. Eles vão ter acesso, às vezes até sem saber, por meio de aplicações que os desenvolvedores vão fazer. Então eu queria tentar desmistificar um pouco isso, né? Reconhecendo o valor desses modelos que estão disponíveis ao público, mas também as limitações. A gente só vai conseguir fazer progresso efetivo com auxílio de desenvolvedores que possam modelar o comportamento e filtrar melhor as informações. Então, por exemplo, no aplicativo que eu ajudei a criar, que é o LexGPT, lá o que a gente faz, e aqui não tem segredo, porque é o que todo mundo faz, é utilizar um acervo relativamente pequeno, ensinar esse acervo todo para a inteligência artificial, e lá no prompt a gente diz assim: pelo amor de Deus, só me responda com base nisso aqui que eu estou dizendo. Vou te colocar uma temperatura segura. Nunca invente, não saia do seu papel e jamais busque informações, certo? Então, assim, nós temos essa espécie de contenção, dessa prudência, assim, num grau muito grande, mesmo assim, não às vezes suficiente, mas isso só é possível se você tiver condição de ser um programador. Até que você se torne programador, você tem que usar soluções que os outros fizeram. Sim. E a geração que está começando a surgir, entre elas o LexGPT, são de soluções customizadas que utilizam essa tecnologia com um pequeno grão de sal para ajudar na solução dos advogados. Eu tenho testado todas que eu tenho encontrado, tudo, eu fico ansioso, eu quero saber como é que funciona, mas basicamente todas funcionam da mesma forma, com as mesmas virtudes e as mesmas limitações. Então a gente está num momento de desmistificar e de ter bastante prudência para não comprar gato por lebre, né? Ou seja, a inteligência artificial, como toda tecnologia, não vai acabar com a advocacia, mas o advogado que souber utilizar a inteligência artificial, ele vai ser mais produtivo do que o que não sabe. E algumas funções mais básicas, de menor valor agregado na advocacia, pode ser que desapareçam, tal como com o PJE, nossa época tinha um advogado que fazia diligência. Sim. Então você ligava lá na comarca, quem está fazendo diligência, vai lá, tira uma cópia, me manda a cópia. Trabalho de baixíssimo valor agregado desapareceu com o PJE, com os processos judiciais eletrônicos. Então, atividades dessa natureza pode ser que desapareçam. Então, é por isso que é muito importante qualificar a advocacia para fazer um trabalho de maior valor agregado e, sobretudo, mais produtivo utilizando a inteligência artificial. Esse é o propósito do programa Carreiras Tech, que é uma derivação do projeto Carreiras, que tinha por objetivo desenvolver habilidades e competências nas áreas tradicionais do direito, sabendo que muitos advogados, ao entrarem na advocacia, não tinham condição de ter tido experiência durante a faculdade, porque tinham outros empregos ou por qualquer motivo. Então,
a Cristiane Damasceno, nossa conselheira federal hoje, e a Raquel Cândido, hoje nossa diretora de comunicação, desenvolveram esse projeto Carreiras, que visava desenvolver habilidades e competências na área tradicional, como fazer audiências, em civil, trabalhista, enfim. E seguindo essa ideia de apoiar o trabalho profissional dos advogados, nós criamos o Carreiras Tech, que é esse programa que tem esse mesmo objetivo de desenvolver habilidades e competências, só que nessa área de interseção entre o direito e a tecnologia. Porque, e é isso que eu gostaria que vocês falassem, me parece que existem muitas carreiras novas surgindo no uso da tecnologia aplicada ao direito, não é isso? Então, o especialista em prompt, o prompt engineer é uma carreira, e tem o cientista de dados, que é o profissional que vai além do uso cotidiano, né, professor? São essas carreiras, o que mais? Onde é que quem quer se especializar, alguém que é curioso nessa área, pode enveredar para trabalhar com isso? Então, o que aconteceu nos últimos anos aí mais recentes, né? A capacidade de você trabalhar com a tecnologia com menor conhecimento técnico do que você precisava há 5, 10 anos atrás. Então, como o professor Henrique estava falando aqui, em termos de programação, você não precisa ser um programador, sentar e realmente fazer uma codificação para conseguir fazer isso. No próprio ChatGPT, você consegue criar uma programação já pronta. Então, assim, até o perfil de programador que você senta e realmente cria o código, o próprio ChatGPT já está fazendo isso. E aí, com essas soluções de LLM, de modelos de linguagem de grandes modelos de linguagem, o que tem acontecido? Várias funcionalidades relacionadas ao judiciário têm sido criadas. Então, você pode se especializar tendo conhecimento no direito, como advogado, como detentor da OAB, da carteira da OAB, para criar funcionalidades ou criar especificações em serviços que já existem. Então você vai pegar o LLM, como no caso do LexGPT, vai pegar uma linguagem já pronta e vai fazer um plugin, vai plugar isso em outras funcionalidades já existentes. Então você tem modelos que eles chamam de no-coding, né? Que você simplesmente faz a conexão de vários elementos e aí você consegue gerar um resultado. Então você pode criar, por exemplo, um bot, né? Então vou criar um bot onde você tem uma entrada pelo WhatsApp, e essa entrada do WhatsApp vai passar pelo modelo LLM, seja GPT. O que é um bot? O bot é como se fosse um robô que você consegue interagir de forma automatizada. Com a função de atendimento. Exatamente. Você faz uma pergunta para ele e ele responde num contexto específico. Então você pode colocar isso dentro de serviços que já existem, né? Seja ele do Office, seja ele de outros pacotes. Então você tem aí uma carreira que é entender a demanda do advogado, entender a demanda do judiciário, utilizar tecnologias que sejam de LLMs ou seja de programação, mas que não precisa necessariamente esse conhecimento técnico tão avançado quanto era necessário algum tempo atrás, para criar uma solução que realmente agregue valor. Então você tem assim várias oportunidades que é do entendimento do negócio e uma menor necessidade tecnológica para a entrada ou para desenvolvimento dessa solução. E aí isso tem sido muito trabalhado, falar um pouco aqui do NIAJUS, a questão do empreendedorismo, que a gente chama de legal techs ou law techs, que é justamente pessoas com algum conhecimento técnico, mas também pessoas com conhecimento do negócio, que é justamente os advogados que têm trabalhado nessa área. Então eu acho que é uma carreira muito promissora, essa junção que o Carreiras Tech tem trazido, que é justamente a área jurídica, onde você tem uma quantidade enorme de demanda informacional, que você tem uma grande quantidade de textos, com a mesclagem com tecnologias, que hoje são de mais fácil acesso, não diria de totalmente fácil acesso, mas mais fácil acesso do que era há um tempo atrás. Então, eu acho que novas carreiras estão sendo criadas, sim. Você falou aí de engenharia de prompt, com certeza é uma delas. Cientista de dados, que você fazer o tratamento do dado, mas a gente está falando muito de processamento de linguagem natural, que é trabalhar com textos. Mas você tem tanto programação, banco de dados, que são questões que, apesar de serem técnicas, podem ser muito específicas na área do direito, trazendo aí um know-how necessário e que vai trazer valor para o sistema como um todo. Essa foi um pouco a sua trajetória, né, professor Henrique? Você é advogado, mas é um entusiasta de tecnologia, tem sua startup. Conta um pouco mais como foi o seu aprendizado para chegar a ser um usuário, um desenvolvedor. Eu acho que é o seguinte, se manter curioso e testar com prudência, porque algumas coisas vão dar certo e você vai incorporar a sua rotina, outras coisas você vai descartar, né?
Mas eu concordo com o professor Ricardo que o que realmente aconteceu foi que antes, para ter uma solução de inteligência artificial, você tinha que ser uma grande indústria e o projeto custaria milhões. O que acontece hoje é que, como isso se tornou mais barato, né, que é o efeito chamado efeito cauda longa, todas aquelas empresas que não têm tanto orçamento, que ficariam dispersas num gráfico, assim, de uma maneira periférica, elas passam a poder se beneficiar dessa revolução. Então, eu sou um desses que está nessa cauda longa, distante, sou uma pessoa assim, periférica, né? Porque tento mudar minha realidade com poucos recursos. Uhum. E eu acho que essa revolução vem para todo mundo. Se vem para mim, também vem para. Mas você não fez um curso de análise de dados, nada. Você estudou como autodidata e desenvolveu o seu próprio modelo, sua própria aplicação, que é o Lex GPT. O que acontece? A minha experiência é tentando fazer projetos, primeiro junto da universidade. Então, nós nos conheci o professor Ricardo fazendo projetos. Então, quando você está no meio da universidade, você tem essa chance de falar com estatístico, de falar com matemático, com todo tipo de gente. E daí eu fui vendo que o direito, embora fosse o meu mundo, para eles era só um mundo a mais. Aham. E eu vi que tinha condição de solucionar problemas do direito como uma, vamos dizer assim, entre aspas, uma indústria, um campo. E o Niajus vem dessa esteira, né? Vendo o direito como um mercado. Então, a partir dessa inflexão, foi que eu comecei a me dedicar a propor soluções e fazer soluções, tanto por meio de empreendedorismo, quanto na minha advocacia, com os meus colegas de escritório e na universidade. Então, eu acho que uma vez que você tenta abraçar esse desconhecido, você vai se capacitando e encontrando uma trajetória a particular sua, né? E no meu caso, é essa situação que eu já sou assim, um advogado moderninho. Então, sei um pouco de tudo, porque já faço isso há muito tempo, mas mantenho a consciência da minha ignorância. Então, essa é uma coisa prudente também, principalmente se tratando de modelos de linguagem, que às vezes a gente se deixa enganar. E você conseguiu ter essa trajetória porque teve a oportunidade de estar lidando com todas essas pessoas, né? Então, até inspirado no seu exemplo e no contato com o professor Ricardo, além de outras iniciativas aqui, a gente vai criar um laboratório de inovação na advocacia aqui no âmbito da UAB, e o Niajus já, meio do professor Ricardo, já convidei, já se dispôs a ser nosso colaborador, para que a gente possa interagir, fazer essas pessoas se encontrarem no ecossistema e desenvolverem, e eu gostaria de lhe convidar, pedir sua ajuda aqui também, para servir de exemplo, de paradigma para novos advogados que queiram desenvolver esse tipo de tecnologia. Porque eu acho que a gente consegue trazer o ecossistema para cá e ser um catalisador desse desenvolvimento, dessa formação de tecnologia. E me parece que esse é o propósito do Niajus. Então explica para a gente o que o Niajus tem feito, o que é, quem faz parte e quais são os resultados que a gente vai apresentar no dia 27, no evento do dia 27, que vai ser o encerramento do curso, também o encerramento do nosso curso de ChatGPT. E nesse dia a gente vai fazer o lançamento do Laboratório de Inovação da UABDF e a apresentação dos resultados do Niajus. O que é o Niajus, professor? A gente comentou aqui do Niajus e acabou não trazendo aí mais informações a respeito, mas o Niajus ele nasceu de um projeto de pesquisa financiado pela FAPDF, com pesquisadores da UNB, professor Nilton, professor Fabrício, eu, com o objetivo de, segundo o jargão, né, da própria FAP, de aquecer o ecossistema. Então, o que era aquecer o ecossistema? É fazer com que vários atores do judiciário, da justiça como um todo e da engenharia de software, da computação, conseguissem conversar dentro de um mesmo sistema. Então, o Niajus é um núcleo de inteligência artificial aplicada à justiça. No Niajus, a gente tem 4 eixos específicos: capacitação, pesquisa, empreendedorismo e desafios.
E aí, por meio desses eixos, a gente faz com que as pessoas se envolvam nas diferentes atividades. Entender um pouco mais sobre como é que trabalha com inteligência artificial, seja com introdução à IA, seja com um curso de Spark, de aprendizado de máquina, fazer com que a pessoa entenda o que é empreendedorismo, conceito de legal tax, law tax, como é que isso aqui pode ser trabalhado, a partir de pesquisa, desenvolvendo soluções especificamente nesse projeto para o Tribunal Regional da Primeira Região. Então tem várias soluções de sumarização de textos, de geração de texto para magistrados, de clusterização de peças, e a partir de desafios, que é o que a gente vai estar trazendo no dia 27 de outubro, com a finalização do curso do ChatGPT. Então, a partir de desafios, na verdade, é você colocar um problema para que seja trabalhado e desenvolvido, uma espécie de hackathon, pelas pessoas em um tema específico, que é a inteligência artificial. Então essa é a nossa proposta, utilizando uma plataforma que a gente desenvolveu e está chamando de Juggle. Então Juggle é a plataforma para desenvolvimento de soluções e trabalho de desafios na parte de inteligência artificial. Esse evento do dia 27, na verdade são 2 eventos, né? A gente vai ter o curso de ChatGPT, como a gente já trouxe aqui, que seriam nos dias 16, 18, 20 e aí 23, 25 e 27, que seriam segunda, quarta e sexta dessas semanas, né, seguidos, na parte à noite. Sendo que o último dia, no dia 27, é um encontro presencial, para aqueles que tiverem disponibilidade, justamente para essa atividade prática em cima de uma espécie de hackathon, utilizando a plataforma Juggle. Nesse mesmo dia, do dia 27, a gente vai ter a apresentação das atividades do NIAJUS. E aí vão ser apresentados todos esses eixos que eu acabei de trazer para vocês, capacitação, pesquisa, empreendedorismo e desafios, além dos resultados práticos para o judiciário. O professor Nilton e o professor Fabrício vai estar trazendo para a gente aí as soluções que foram desenvolvidas para o TRF1, além de outras soluções já desenvolvidas para outros tribunais, como o TST, o próprio STJ, STF e afins. Então, várias soluções que já foram desenvolvidas pelo iLab dentro do contexto de soluções de IA para o judiciário. Então, o NIAJUS é isso. O NIAJUS é um conjunto de competências em cima de um ecossistema específico que é a inteligência artificial no judiciário, e fazer com que os diferentes atores, advogados, pesquisadores, magistrados, operadores do direito de forma geral e alunos consigam interagir e fazer com que esse movimento se alavanque por si só, fazer com que mais conhecimento seja disseminado, fazer com que novas soluções sejam desenvolvidas, fazer com que problemas sejam solucionados de forma mais tempestiva, de forma mais trazendo resultado de forma mais prática. Então esse é o NIAJUS. Legal. E quem quiser acompanhar as atividades do NIAJUS pode entrar no Instagram do NIAJUS, não é isso? Exatamente, a gente tem Instagram, LinkedIn, E Facebook. quem quiser absorver o conteúdo, me parece que está tudo gravado na plataforma. Diz como é que quem quiser assistir o que já foi feito pode ter acesso. Então, a gente, para esse ciclo, né, tiveram 3 cursos que foram desenvolvidos. Esses cursos eles podem ser acessados pela plataforma Discord, e aí vão ser direcionados para o Moodle, onde você tem todo o material didático já disponibilizado. O último curso de Spark está terminando essa semana, e aí a gente vai rever todo o material para que ele fique disponibilizado de forma autoinstrucional, ou seja, sem necessidade de alguém acompanhando as atividades. Esses ciclos iniciais foram feitos com acompanhamento dos professores, mas a ideia é que ele esteja disponível de forma ampla para toda a sociedade. E esses são só os primeiros cursos. A ideia é que a gente continue com outros cursos sendo desenvolvidos pela plataforma, não só no foco de desenvolvimento de competências tecnológicas, mas também no desenvolvimento de competências sobre empreendedorismo, sobre legal tax e law tax de forma mais ampla. Bom, que ótimo. Então já está convidado para voltar para a gente fazer outro bate-papo sobre esses cursos específicos quando eles estiverem disponibilizados. Maravilha. E o próximo, o senhor falou a respeito do professor Fabrício, e professor Newton, o próximo programa que a gente vai fazer, o próximo bate-papo, vai ser justamente sobre a inteligência artificial no judiciário, né? Eles vão poder explicar um pouco mais do que tem sido feito no judiciário, o que cada tribunal tem feito e como as nossas peças, nossas petições, nossos processos têm sido analisados pela inteligência artificial. Então, eu quero fazer dois convites. Primeiro, para as pessoas entrarem no NIAJUS, acompanharem o trabalho que tem sido feito, tem sido muito interessante, e para participarem do nosso laboratório de inovação no dia 27, o lançamento. A partir de lá a gente vai começar as atividades.
Tenho certeza que vai ser muito interessante, sobretudo pela parceria com o NIAJUS, mas sobretudo eu quero convidar para o nosso curso de advocacia por meio de ChatGPT e de inteligência artificial, um curso que a gente desenvolveu em parceria com a ESA, a quem eu quero agradecer, na pessoa do professor Rafael Oliveira. E esse curso, como o professor Ricardo disse, começa no dia 16, as inscrições já estão abertas no site da ESA, e são inscrições limitadas, o preço é bem módico comparando com o que tem no mercado, que a ESA faz um trabalho muito interessante de subsídio em apoio à formação profissional dos advogados na advocacia. E eu quero convidar a todos, o link daqui, né, Eduardo? Você vai botar o link, né, para todo mundo, né? Aqui nessa publicação, ou se não, se tiver um tocador de podcast, entra no Instagram da UAB, pode pedir que a gente manda o link, vai estar no site da UAB em todos os lugares. Henrique, o que você recomendaria para a gente concluir nosso podcast? Qual é a palavra final que você tem? Qual é o conforto para quem estava achando que ia acabar a advocacia? Qual é a sua palavra de Eu, orientação? eu acho que estamos todos empatados porque o jogo começou. Então, a minha palavra é a palavra motivacional, de saber que a gente está na mesma página, então está em tempo de se mover e se matricule para dar os próximos passos. O Lex GPT já está aberto? A sua ferramenta que você está desenvolvendo, você pretende disponibilizar para o público utilizar ou no futuro próximo? É uma ferramenta que está aberta, ela tem algumas funcionalidades básicas e a gente pretende aprimorar essas funcionalidades, né? Então, eu estou à disposição também por meio do Twitter. Meu nome lá é Enarcos, com H, e estou à disposição para conversar com todo mundo lá e ver como é que a gente pode fazer progresso juntos. Tudo bem, quem quiser utilizar, então, entre em contato e eu também vou continuar testando, que tem sido muito interessante. Professor Ricardo, muito obrigado. Eu que agradeço. Quer fazer uma palavra de consolo para os advogados, de incentivo? Então, eu diria agora que essa mudança que a gente tem percebido, principalmente mais recente aí nos últimos meses, ela vai fazer com que a forma de trabalho mude. E essa forma de trabalho mudando, você entendendo esse processo desde o início, você vai estar na vanguarda. Então, se envolvendo com o que é essa solução, como que elas trabalham, como que a inteligência artificial funciona, vai ser um grande avanço para a sua carreira como advogado, e eu acho que você realmente tem que abraçar essa proposta e essas novas soluções. Você pode realmente aguardar e não se envolver nesse momento, mas eu acho que vai ser uma grande vantagem para você como advogado, como oficial, como operador do direito, trabalhar com a utilização dessa inteligência artificial a seu benefício. Então, acho que essa é a proposta. Exatamente, com certeza. Eu tenho a impressão de que daqui a uns anos a inteligência artificial vai tanto fazer parte do nosso cotidiano, como a gente pesquisa hoje jurisprudência, não mais em revista em papel, mas utilizamos os buscadores, o Jus Brasil, os sites especializados. Eu acho que isso vai ser uma ferramenta essencial, como o Word, e quem começar antes vai sair na frente. Então, eu reforço o convite, façam o curso, porque foi preparado para que todo mundo possa saber utilizar de forma prática, sem conhecimentos específicos e sem se virar um profissional da tecnologia. É para quem quer utilizar no seu dia a dia da advocacia. Um dia ainda no futuro, né, professor? Vamos fazer um curso para quem quer derivar na carreira e ficar focado na advocacia. Mas o foco desse curso de ChatGPT para a advocacia é a prática do dia a dia de produções de textos jurídicos. Então, eu reforço o convite e agradeço mais uma vez as participações, agradeço a nossa equipe técnica que fez um belo trabalho de produção desse programa. Muito obrigado a todos e até o próximo. Muito obrigado, doutor Fernando. Obrigado.